Deus, glória a Deus. Deus, obrigada pela tua presença, pela tua doce presença, tão forte, tão palpável nesse lugar, Senhor. Obrigada pelo teu mover, Pai. O Senhor é tão bem-vindo aqui, Deus, e nós agradecemos porque o Senhor vem toda vez que nós o convidamos, Deus. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada por se mover entre nós. Eu peço para que o Senhor continue se movendo entre nós agora na ministração da palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que realmente o Senhor nos convença, Deus, a não viver uma vida cristã medíocre, Deus, mas que nós possamos tomar todos os riscos que a gente precisa, Deus, para viver uma vida que não é normal, Deus. Nós não fomos criados para viver uma vida normal, Deus. Nós somos filhos, Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. E essa vida que o Senhor tem para nós não é uma vida normal. Não é uma vida como qualquer vida. É uma vida movida pelo Teu Espírito Santo, onde cada passo é passo de fé, é uma vida sobrenatural. Não é uma vida natural. Que a nossa lógica passe a ser sobrenatural. Que os nossos passos, as nossas atitudes não sejam atitudes simples, mas sejam atitudes que, se forem simples, que sejam cheias do Teu Espírito Santo, que sejam sobrenaturais. Espírito Santo, fala conosco. Fala conosco, Espírito Santo. Fale aos nossos corações. Que a gente não se distraia com nada nessa noite. Nada nessa noite. Volta os nossos olhos, o nosso coração a Ti. Nós não queremos perder nada, nenhuma gota do que o Senhor quer derramar nessa noite. E o Senhor já derramou tanto até aqui. Obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada, continue falando conosco, Jesus. Queremos estar atentos à Tua voz essa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês estão felizes? Hoje tem uma pessoa diferente falando aqui. Uma pessoa que não tem tanto versículo decorado na cabeça, igual o pastor Kleber, que ele é uma Bíblia falante, né? Eu também. Deixa eu pegar minha garrafa de água, peraí. Bom, gente, esse homem que deu a garrafa para mim agora é meu marido. Glória a Deus. Sumi 2 semanas e voltei casada para a glória de Deus. Deixa eu abrir aqui. Ouvi ali alguém falar, ainda estamos em lua de mel, né? Tá recente. Mas estou muito feliz. Como tem muita gente que não me conhece, antes de eu começar a falar e apresentar o tópico, eu só quero falar rápido, tá? Porque não é sobre mim aqui, não. Mas eu sou a Gi, que recebe vocês sempre ali. Anoto o nome e dou os avisos. Giovana Cantagalha, eu casei recentemente, como eu falei. Eu tenho 22 anos. Eu sou... Que bebê! Eu sou nova. Mas tenho muita história com Jesus, para a glória de Deus. Eu estudo psicologia na UEM, estou no 2º ano. E eu estou no 2º ano porque eu fiz o 1º ano há uns 4 anos atrás. Eu larguei tudo e fui fazer uma escola ministerial nos Estados Unidos por 2 anos. E essa experiência foi muito importante para mim. Fiz uma escola de ministério sobrenatural. E eu aprendi muita coisa lá sobre Deus, sobre quem Ele é. E automaticamente aprendi sobre quem eu sou, sobre o que Ele espera de mim. Eu entendi que muito do que Ele espera de mim se resume a fé, amor e obediência, né? O resto a gente floreia, a gente deixa um pouquinho mais específico, com a nossa vocação, o que a gente quer fazer.
mas Ele espera a nossa fé, o nosso amor e a nossa obediência. E eu aprendi também que Deus queria falar comigo, uma coisa que eu não sabia. Zero sabia. Eu achava que Ele queria falar com algumas outras pessoas. Então, faz algum tempo que meus olhos se abriram para isso tudo de ministério profético, de entender que eu tinha dons através do Espírito Santo, que eu poderia escutar a voz de Deus e comunicar. E eu acho que é isso que alguns de vocês estão aprendendo agora, ou já aprenderam e agora estão se aprofundando um pouco mais com todos os ensinos que o pastor Kleber tem trazido para a gente, que tem sido incrível, né? Mas então, nesses últimos meses, é isso que a gente tem aprendido. Sobre o ministério profético, sobre como Deus quer se comunicar conosco, Ele se comunica conosco, quais são as formas que Ele se comunica conosco, como a gente pode reconhecer, né? E entender que o objetivo do profético, que é o que a gente tem visto aqui, é comunicar o coração de Deus para os seus filhos. A gente faz isso através de muitas formas, né? Tem vários dons, tem vários formatos. Mas, no fim das contas, o objetivo acaba sendo o mesmo. A gente quer escutar o coração de Deus da forma mais limpa, mais pura possível e conseguir comunicar da forma mais limpa e mais pura possível. E sempre carregando através disso a natureza de quem Deus é, certo? Então, quanto mais revelação eu tenho de quem Deus é, melhor eu vou ser no ministério profético. Porque se Deus for um Deus muito cheio de raiva para mim, eu vou profetizar cheia de raiva. Mas se Deus é um Deus muito amoroso e bondoso, não que Deus não seja apático, tá? Porque Deus tem coisas que Ele não gosta. Mas se Ele for um Deus amoroso, bondoso, e essa for a minha visão dele, meu relacionamento com Ele, minha revelação, minhas palavras também serão assim. E hoje, a gente vai falar sobre como esses dons proféticos, tudo que a gente aprendeu em todas essas 7 semanas, vocês acreditam que foram só 7 semanas? Que teve pausa e tudo, parece que foi uma eternidade, né? Mas foram 7 aulas. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre como essas 7 aulas, sobre esses 7 dons, a gente falou de palavra de conhecimento, a gente falou de palavra de sabedoria, várias coisas. Como esses dons proféticos podem ser usados para o evangelismo. Quem gosta de evangelismo? Tem gente que não levantou a mão, sinceros. Se você não gosta, hoje você vai aprender a gostar. Vou te convencer. O que acontece? Nas últimas semanas a gente falou sobre como os dons podem ser usados. A gente não falou onde, mas a gente enfatizou muito sobre eles serem usados dentro da igreja. Tanto que a gente fica pegando no pé de vocês. Pegando no pé, não. Falando em amor, incentivando, encorajando. Participem dos ministérios. Esse é o objetivo dessas reuniões. A gente aprender sobre o profético, aprender sobre esse ministério tão cheio de coisas legais e conseguir levar tudo isso que a gente tem aprendido para todos os cantos e ministérios dessa igreja e fora daqui também. Mas pensando aqui na nossa comunidade, em todos os ministérios que tem aqui, como seria legal se a gente trouxesse uma influência profética, assim, com todas as pessoas que estão aqui, cada um servindo do seu jeitinho e a gente cada vez ir construindo uma cultura profética aqui na nossa igreja. Então a gente tem incentivado muito isso. Mas hoje a gente vai falar como a gente pode fazer isso fora da igreja? Porque vocês concordam comigo que é importante a gente pregar o evangelho fora dessas paredes, amém? É importante. Parece mais difícil na pandemia, mas não se tornou menos importante na pandemia. Esse é o maior desafio, né? Uma coisa que é muito importante se tornou muito difícil nesse momento, mas é ainda muito importante. E a gente precisa de se lembrar do tanto que ela é importante. Tomar uma água. É claro que aqui vocês ainda vão poder usar dessa aula de hoje, porque tem visitantes que chegam, tem pessoas novas que chegam nas células, então sempre vai ter uma forma de aplicar aqui também. Mas o legal é que alguns exemplos que eu vou dar, algumas coisas que eu vou falar, é de formas da gente trazer isso para o nosso dia a dia. E isso vai ser muito interessante também, porque
É uma forma do profético fazer parte da nossa rotina mesmo, sabe? A gente deu alguns exemplos, é claro, ao decorrer desse curso. E talvez hoje eu torne isso um pouco mais prático para você. Você está empolgado com isso? Eu gosto de interação, gente. Minha linguagem de amor é palavra de afirmação quase lá no topo, assim. Então, eu tenho que ter o retorno. O feedback é importante para mim. Então, é isso. Diante de tantas coisas que a gente aprendeu que o profético pode fazer para o corpo de Cristo, a gente vai aprender um pouco sobre como o profético pode nos ajudar a fazer com que mais pessoas se acheguem ao corpo de Cristo. E também aprendam a profetizar, por que não? Mas daí antes, eu quero falar com vocês, antes de tudo, de falar sobre o profético em si, eu quero falar com vocês sobre o coração do evangelismo. Entender o que é o evangelismo, para quem é importante isso, né? O que acontece? Quando eu não estava aqui, o pastor Kleber acho que deu uma aula sobre a diferença do dom profético e do ofício de profeta, né? Vocês pegaram isso, né? Então, lá em Efésios, a Bíblia conta sobre os 5 ministérios, que é um ministério, alguns são chamados para serem pastores, eu não lembro a ordem certa. Pastores, mestres, profetas, evangelistas e apóstolos. São esses 5, em alguma ordem que eu não devo ter falado certo. E a gente falou sobre como tem o ofício de profeta e o dom profético. E isso também acontece no evangelismo. Tem muita gente que fala, não, eu não posso evangelizar porque eu não sou evangelista. Dá aquela desculpinha, né? Porque o evangelista, ele é um ofício também, né? O ofício de evangelista. Alguns foram chamados para serem evangelistas. E daí a gente escuta muita gente falando, não, isso aí é coisa de evangelista, eu não sou evangelista. Mas, em Marcos 16, que é um trecho, uma parte da Bíblia muito famosa, Marcos 16, do 16 ao 20, eu vou ler. Jesus ele é bem claro sobre o que ele espera, só que ele não é tão específico assim quanto a gente pensa que ele é. Ele não fala que ir por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura é para evangelistas. Ele fala assim, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Amém? Então, o que Jesus disse ali em Marcos 16, 15, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a toda criatura. Ele não disse, evangelistas, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a toda criatura. Ele disse, vão. Quem estava ali escutando era para ir, e eram os discípulos. Mas quem estava ali escutando era para ir. Então, gente, é para ir. É simplesmente para ir sem dar desculpa que é para alguns, porque é uma comissão para todos, é a grande comissão. É a nossa grande comissão. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aquela coisa que a gente começa com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho. Depois a gente vai para a África, se Deus mandar, mas, por enquanto, a gente tem muito trabalho para fazer por aqui. Amém? E é interessante que também, em Marcos, quando Jesus fala isso, ele já fala sobre os sinais e as maravilhas acompanhando aqueles que pregariam o evangelho. E depois que ele sobe e assenta ali à direita de Deus, fala no versículo 20 que os discípulos saíram e pregaram por toda parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. E assim, vamos combinar que isso não é para aquele tempo, que isso é para hoje,
Quem aí já viu um milagre acontecer na hora, assim? Ou escutou um testemunho de alguém próximo que contou uma cura e falou, meu Deus, Deus está vivo. Deus existe mesmo. Agora eu não duvido mais. Ai, Jesus. Pois é. Em João 4,48 diz assim, Jesus diz, né? Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Os sinais e maravilhas sempre estão acompanhados como uma manifestação do poder de Deus, para que aqueles que virem, aqueles que assistirem aquele acontecimento, seja a pessoa que está sendo... Se tiver só você e a pessoa, só a pessoa que está sendo curada já vai crer, né? Porque já sabe que é uma coisa sobrenatural. Mas se tiver alguém assistindo, só de assistir, vai ver, meu Deus, isso aí não é qualquer pessoa que faz acontecer. Tem que ter aquele papo, né? Alguma coisa maior. E daí essa pessoa descobre que essa coisa maior é o poder do Espírito Santo. Então, por isso que essa manifestação do poder de Deus em sinais e maravilhas, em cura, é tão legal dentro do evangelismo. E algumas aulas o pastor Kleber falou, inclusive na aula de palavras de conhecimento, sobre como Deus pode falar com a gente de várias formas. Lembra que ele falou aquilo da dor de cabeça? Teve muita gente que falou assim, nossa, eu sempre tenho dor de cabeça do nada, nunca parei para... Acho que foi você que falou comigo, não foi, Pri? Nossa, eu sempre tenho dor de cabeça, nunca tinha parado para pensar que às vezes quando eu tenho dor de cabeça não é minha. Essa dor de cabeça pode ser de outra pessoa, então eu posso perguntar quem está perto de mim. Por quê? Porque Deus, Ele está interessado em curar seus filhos. Ele quer manifestar o poder dele através da cura. Ele quer fazer isso. E a gente pode entrar em parceria com Ele. É por isso que a gente ora por cura pelas pessoas que a gente intercede. E essa é uma forma muito legal de a gente se jogar no evangelismo. Porque muitas vezes as pessoas... nós vamos orar por cura pela vida de alguém, às vezes que está com dor de cabeça e tal. E às vezes já aconteceu com alguém de orar e a pessoa não ser curada? Já aconteceu? Tipo, está com dor de cabeça, passou? Ai, não passou. Aí a pessoa fala depois assim, ai, menina, não passou, mas obrigada. Foi tão especial você orar por mim, né? É tão difícil a gente ver uma pessoa parando para orar por alguém, me sentir tão amada. E aí está a chave, que o mais importante é manifestar o amor de Jesus na vida das pessoas. E para nós é uma bênção dar um passo de fé, se arriscar por Jesus, não é? Pelo menos eu acho incrível poder fazer isso por Jesus. Ele fez tanto por mim, não que eu tenha que retribuir, porque não é uma coisa que Ele está ali esperando de mim. Nossa, agora que eu te dei um negócio, você me dá tudo, você faz tudo que eu te pedi, senão eu vou te punir. Não é isso. Mas é um privilégio, é uma honra, diante de tudo que Deus fez por nós, a gente poder corresponder dessa forma. Então... já se torna uma bela oportunidade, porque você aí fala, olha, você não foi curada e tal, mas a pessoa se sentiu amada, né? Então, menina, tem um homem que te ama tanto. E ele se chama Jesus. Você já conhece ele, já é uma oportunidade para você fazer evangelismo. Se não foi curada, você dá um outro jeito da pessoa crer em Jesus. Combinado? A gente rebola, tem que rebolar. Mas as pessoas precisam de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Amém? Nós somos completamente dependentes de Jesus. E tem muita gente que precisa de Jesus e nem sabe. A gente consciente às vezes esquece que precisa tanto. Imagina quem nem está consciente ainda. Enfim, um grande parênteses a respeito de cura que eu não estava planejando. Mas vamos falar sobre aquela questão do ofício, né? Vocês estão comigo, gente? Está difícil me acompanhar? Tudo certo? Então tá. O ofício evangelístico, ele seria exercido, então, por evangelistas, que são pessoas que, assim, vão ficar 24 horas por dia pensando nos perdidos. Essas pessoas são, geralmente, pessoas, assim... realmente apaixonadas pelos perdidos. Eles querem reunir a família de Cristo, eles querem fazer os filhos pródigos voltarem para casa, e eles estão o tempo inteiro pensando nisso. Mas uma coisa importante desse ofício evangelístico é que, além de ficar o tempo todo pensando nos perdidos, são pessoas que sempre vão ficar tentando fazer todo o corpo de Cristo pensar mais nos perdidos. Então, eles vão equipar o corpo de Cristo a evangelizar, que somos eu e você. Às vezes alguém aqui...
tem um coração para o evangelismo, que vai acabar, não sei, às vezes tem esse ofício, vai acabar dedicando tempo para isso e realmente, né, liderar projetos e coisas a respeito disso. Mas tem também as pessoas que não serão evangelistas, mas vão operar nesse dom do evangelismo. Vão evangelizar. E expandir cada vez mais aí essa família do corpo de Cristo. Por quê? Porque a partir de quando nós fomos reconciliados com Cristo, a palavra diz que nós fomos feitos ministros de reconciliação. Já tinha ouvido isso? Já tinha lido isso na Bíblia? 2 Coríntios 5, 17 ao 20 diz... Quer que eu fale de novo a referência? Alguém está anotando? 2 Coríntios 5, do 17 ao 20. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E agora o 18 diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. É a nossa responsabilidade. Ele confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Vocês têm noção do peso dessa responsabilidade? Porque o texto foi muito claro falando que essa responsabilidade é nossa. Isso é muito sério. A gente tem um ministério muito sério nas nossas mãos. Independente se você virou membro da igreja ou não, se você fez discipulado ou não, e se você está servindo no ministério ou não, você já tem um ministério. E ele se chama Ministério da Reconciliação. Como você, cristão, está servindo esse ministério? Porque ele é seu. 2 Coríntios 5,18 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele é nosso. Você foi reconciliado com Deus por meio de Cristo, parabéns, Cristo te deu um ministério. Seu nome está no boletim do céu. Não tem ministério, não tem boletim aqui na igreja? Agora seu nome foi acrescentado lá no boletim. Fulana também é responsável pelo Ministério da Reconciliação. E aí? Isso é sério. Isso quer dizer que independente do que você faz, se você está nos 5 ministérios, você é um pastor, você é um mestre, você é um profeta, você é um evangelista, você é um apóstolo, ou se você é um engenheiro, você é uma cabeleireira, você é um encanador, você é uma professora, não sei o que você é. Independente do que você faz, você, através do que você faz, você precisa ministrar a reconciliação de Deus para com os seus filhos por meio de Cristo. O seu dom, a sua vocação é um instrumento para reconciliar pessoas com Deus. Amém? Um dos maiores avivalistas da história, o nome dele é difícil falar. Trava a língua. Mas é Smith Wigglesworth. É um nome um pouquinho complicado. Ele foi um dos maiores precursores do pentecostalismo. Quem gosta? Adoro. Ele era um encanador. Sabia? Hoje a gente roda aí no pentecostalismo. E o cara que começou, que um dos maiores precursores disso, era um encanador. A esposa dele pregava o evangelho com fervor, bem pentecostal, bem irmã do coque. E ele era um encanador que também amava muito Jesus. Bem fervoroso. Um dia, a esposa dele, depois de muito legado, ela faleceu, deixou um legado forte. E ele, encanador, continuou sendo encanador e foi assumindo aos poucos. E ele e a sua esposa, que eu não lembro o nome agora, a esposa faleceu, mas ela deixou um grande legado para isso, né?
Foram um dos maiores precursores do pentecostalismo. E ele era um encanador. Eu adoro isso, sabia? Porque a gente escuta histórias tão legais sobre avivamento, sobre as coisas que aconteceram. E eram pessoas comuns. Não eram anjos que se tornaram homens e fizeram coisas incríveis. Eram pessoas comuns que fizeram coisas incríveis, assim como nós somos pessoas comuns. E podemos fazer coisas incríveis através do poder do Espírito Santo. Que é o mesmo Espírito que habitava em Jesus, que é o mesmo Espírito que habitava nesse encanador, e é o mesmo Espírito que habita em mim, estudante de psicologia, no meu noivo, meu marido, corretor de seguros. O que você faz? Não sei. Não conheço mais a profissão de ninguém para mencionar, mas em todos. Amém? O Espírito Santo habita em você? Amém. E eu sei que você pode ter escutado isso muitas vezes, gente, sobre essa responsabilidade de pregar o evangelho, sabe? Nossa, eu escutei tanto isso também. Se você vem na igreja por pelo menos uns 2 meses, não sei. Você já deve ter escutado algum pastor falar para você sair das 4 paredes. Para você pregar o evangelho, para você compartilhar sobre o amor de Jesus. Você não precisa de muito tempo frequentando uma igreja, ou você também não precisa de muito tempo lendo a Bíblia, lendo os evangelhos, para você ver que esse é o propósito, que é isso que você tem que fazer. E tem muita gente falando por aí, lembrando a gente do tanto que isso pode ser simples, isso pode estar na nossa rotina. E eu não quero trazer peso para você, mas a verdade é que a gente escuta muito isso, mas por que isso não tem transformado a forma que a gente faz as coisas que a gente faz todo dia? Pensa, eu não quero trazer peso de novo, mas eu quero que você pense comigo uma coisa. Imagina se você... Pensa agora em uma atitude que você poderia mudar na sua rotina, que poderia fazer Jesus um pouquinho mais conhecido. Sabe? Você consegue pensar em alguma coisa? Alguma atitude, algum jeito de puxar conversa, algum desafio que você pode fazer para você mesmo? Alguma aplicação de algum ensinamento que a gente recebeu aqui em todas essas semanas que a gente estava vindo? Você tem noção do tanto que isso poderia ser transformador? Se todo cristão no Brasil falasse de Jesus para uma pessoa por dia, talvez a gente não ia estar precisando orar tanto pelo Brasil. Mas é porque provavelmente a gente ainda não se deu conta da urgência que isso tem. Sabia? A gente vem aqui bastante. Inclusive, todo primeiro domingo tem o quê? Ceia, que é o dia que a gente lembra, né, do sacrifício de Jesus com mais intencionalidade. Não que a gente não se lembre todos os dias, mas o dia de ceia é impossível não lembrar, né? Você pega o cálice, você pega o pão, aí tem uma ministração sobre a cruz, aí você lembra. Nossa, Jesus morreu por mim. Meu Deus. Essa semana eu não sei se eu tinha lembrado disso. Vamos lá, dá risada. Duvido que você nunca pensou isso numa ceia. Não sei. Eu já pensei, nossa, eu nem tinha parado para meditar nisso essa semana. Caramba, Jesus morreu por mim. E aí a gente se lembra disso, né? A gente se lembra, a ceia ajuda a gente a lembrar disso. Só que a gente lembra que isso foi por nós. E Jesus faria o mesmo se fosse só a gente. Eu realmente acredito nisso. Se fosse uma pessoa, a mesma história ia acontecer. Mas a verdade é que não foi para uma pessoa, não foi só para você, não foi só para sua família, mas também foi para você e também foi para sua família. Só não foi só, entendeu? Porque foi para todos. E tem gente que não sabe dessa notícia. E isso é urgente. Eu não sei o que você pensa sobre o fim dos tempos, e eu nem vou aqui falar sobre o que eu penso. Não é o caso, não vem ao caso, mas tem muita gente que acredita que tudo que está acontecendo por aí tem a ver com o fim dos tempos. E aí, se você é um desses que acredita nisso, e o tempo está acabando, a urgência é ainda maior.
porque o tempo está acabando. Os sinais estão acontecendo, a gente precisa pregar o evangelho. As pessoas precisam conhecer a Jesus. Elas precisam conhecer essa mensagem da cruz, que a gente se lembra todo primeiro domingo porque tem ceia, e tem gente que nem sabe. Ou tem gente que se afastou por conta de uma ferida que a gente pode ajudar a reconciliar. Porque nós somos ministros da reconciliação. Amém? Gente, isso é urgente. Isso é, assim, muito urgente. E me dá um desespero toda vez que eu me dou conta do tanto que é urgente e o tanto de tempo que eu estou perdendo. E não no sentido de condenação, mas é um temor a Deus, sabe? Caramba, Deus, você me deu esse ministério de reconciliação. Cara, eu preciso... eu preciso correr. Eu preciso correr. Ai, Jesus. Então, a gente entendeu que a ideia do evangelismo não está ligada a um ofício, certo? Todo mundo pode evangelizar. Todo mundo deve evangelizar. E uma coisa que é importante também é que o evangelismo ele não está condicionado a uma personalidade específica, que é uma coisa que a gente pensa muito. Ah, mas eu não falo alto, mas eu não sou extrovertido, mas eu não tenho facilidade de falar em público. Como que eu vou falar na praça e gritar, Jesus te ama, Jesus ama todo mundo aqui. Vocês têm que aceitar Jesus, senão vocês vão para o inferno. Tem um monte disso na praça, né? Não é bem assim que tinha que ser, mas... dá um medinho, né? O povo sai correndo. É muito fácil, assim, se a gente for pensar, como a gente se sabota em relação ao evangelismo, né? Ah, não, é porque eu não sou evangelista. Ou, ah, não, é porque eu não falo alto. Gente, Deus deu uma personalidade para você que é única e que faz com que seja mais fácil você se relacionar com algumas pessoas que talvez eu jamais conseguiria me relacionar. E são essas pontes de conexão que você consegue fazer, que podem ser pontes em que o amor de Deus passa, que o poder do Espírito Santo passa e toca uma vida que talvez ninguém mais no mundo ia conseguir tocar, mas que você pode. Então, a sua personalidade é perfeita para você evangelizar hoje, no que você faz hoje, na situação que você está hoje, amém? Então, isso também não é desculpa. Entendido isso, agora que eu quebrei todas as desculpas que você podia dar, a gente vai falar de profético, que eu sei que você veio aqui para ativação profética, tá? Eu sei que você não veio aqui para aprender a evangelizar. Então, vamos falar, como que eu faço isso ficar profético? Primeiro e antes de tudo, a gente precisa entender que as pessoas não são projetos, elas são alvos do amor de Deus. Amém? E tudo que a gente vai fazer, que a gente vai pensar agora sobre evangelismo profético, é através do amor. É pensando em amar as pessoas, porque o amor é o maior dos dons, amém? E aí o pastor... Eu estou falando muito amém, né? Tadinho, vocês estão tendo que concordar muito comigo hoje. Fico chamando vocês, amém, amém, amém. Mas vou continuar. Amém, Lucenir, amém. A Lucenir ficou feliz hoje que ela chegou. Eu falei, você é a Lucenir, né? Dela, glória a Deus, ela decorou meu nome. É difícil isso. Desculpa se eu não decorei o seu, tá? É que a Lucenir, ela chega e já vai conversando já sempre, né, Lucenir? O pastor Kleber ministrou sobre alguns dons específicos e daí eu vou falar sobre 2 deles hoje. Primeiro, o dom de discernimento de espíritos e depois o dom de palavra de conhecimento. Então, como que eu posso evangelizar usando o dom de discernimento de espíritos? Como que isso pode entrar na minha rotina hoje? Dessa forma, quando a gente sai nas ruas para evangelizar, ou quando a gente sai nas ruas para passear, mas com aquele objetivo no fundo, que a gente pode evangelizar a qualquer momento, porque às vezes você não vai sair na rua só para evangelizar, você vai comprar um sapato, mas lá no fundinho você está sempre pronto. Jesus mandou, eu vou.
Então, quando você sai nas ruas, muitas vezes o Senhor ele pode falar com você quando você sente... Vamos supor, você entra numa loja e você sente alguma coisa no ambiente, você discerne que tem alguma coisa ali que não estava igual quando você estava fora. Às vezes você sente um peso, sabe? Ou você sente sono. Eu não sei, talvez você nunca tenha prestado atenção nesses sinais. Mas pode ser que o Senhor te chame ali naquele momento, se você estiver atento, a discernir o que está acontecendo ali, pelo que você pode interceder, ou se isso tem a ver com alguma pessoa que está ali, pela qual você deveria orar ou deveria conversar. Por exemplo, falei para vocês que eu morei nos Estados Unidos 2 anos. E lá tinha uma montanha bem bonita, cheia de neve, que a gente ia brincar às vezes. Esquiar e tal. Esquiar assim... escorregar, né? E um dia a gente estava indo lá e tinha um cafezinho assim que a gente parou para comer. E eu entrei com um grupo de amigos. E quando a gente entrou no lugar, a gente começou a sentir um peso estranho, assim, sabe? O nosso carro estava a maior maravilha, mas quando a gente entrou, estava pesado. Daí, a gente começou a comentar, nossa, vocês perceberam alguma coisa na hora que entrou aqui? Ai, percebi, tá meio pesado, né? Tá meio pesado. Começamos a conversar sobre isso. E daí a gente começou a orar, a interceder por aquele lugar. Deus, a gente está sentindo um peso, a gente ora para que realmente todo o peso saia desse lugar. Foi um discernimento de tentar entender o espírito que estava agindo ali. Você concorda que existe um mundo espiritual, né? Existem lugares que são cheios da glória, da presença de Deus, e lugares que nem tanto. E quando a gente entra num lugar que nem tanto, às vezes Deus vai e mostra pra gente, olha, dá uma mudada nessa atmosfera aí que o negócio está tenso. Então a gente começou a orar e a gente começou a tentar entender o que era, orar de uma forma mais específica. Quando chegou o nosso pedido, a gente foi buscar o nosso café. Tinha um monte de coisas de nova era pendurada na parede. Assim, a gente, eita Deus, vamos embora daqui. Pegar esse café, orar por esse café e ir embora daqui. Mas Deus levou a gente a parar e orar pela mulher que estava atendendo a gente. A gente perguntou para ela se a gente poderia orar por ela. Ela foi bem resistente. E a gente orou por ela. A gente falou de Jesus para ela, a gente orou por ela. E aquele ali não aconteceu nada exacerbado naquele momento, mas foi um momento muito legal da gente ter entrado num ambiente, a gente ter percebido, ter discernido que tinha alguma coisa diferente, a gente orar, tentar entender o que era, e Deus levar a gente a orar com uma mulher que estava ali dentro daquele lugar. Isso pode acontecer de formas mais específicas. Às vezes você vai... Isso que eu estou querendo dizer, porque o pastor Kleber tinha dado um exemplo, da gente entrar num ambiente e às vezes sentir uma dor de cabeça, e essa dor de cabeça pode ser de alguém. Nesse ambiente, não tinha algo que era de alguém necessariamente, mas era algo que estava ali dentro, parecia, sabe? E daí a gente entrou naquele lugar, a gente orou por aquele lugar, e foi um tempo muito, muito bom, assim, que a gente percebeu sabe quando você percebe que alguma coisa vai embora, assim? Foi legal. É bom dar uma dessas de guerreiro de Jesus, assim. Então, o dom de discernimento de espíritos, ele pode te ajudar a discernir os espíritos que estão agindo naquele ambiente, a discernir essas atmosferas. E eu realmente acredito que o Senhor nos deu muitas chaves, onde a gente pode usar essas chaves para mudar essas atmosferas. Então, quando a gente entra num ambiente triste, a gente tem a alegria do Senhor. Quando a gente entra num ambiente deprimido, a gente tem a esperança do Senhor. E essas são as coisas que a gente pode ministrar e que as pessoas, às vezes, nem vão perceber. Mas elas falam, cara, parece que meu dia foi diferente. Foi porque você passou ali e deu uma de guerreiro de Jesus. E aí você pode interceder pelas pessoas que trabalham nesse lugar. Você pode ir diretamente, conversar com elas. E essa é uma forma de você usar esse dom para conseguir discernir, às vezes até se você está andando meio, não sei nem onde que eu vou começar a evangelizar, às vezes você passa por um lugar e, opa, parece que esse lugar está meio pesado, acho que é aqui que Deus quer que eu entre. Não sei, pode ser uma forma de discernir, de verdade. Amém?
E aí, falando sobre a palavra de conhecimento, uma história da Bíblia muito interessante que retrata o momento em que Jesus teve uma palavra de conhecimento, é a história da mulher samaritana em João 4, que diz assim: Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Jesus lhe respondeu. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. A gente conhece essa história, né? Está chegando na palavra de conhecimento. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e tal? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E aí a mulher disse assim: Senhor, me dê essa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. E aí que Jesus diz: então vai, chame o seu marido e volte. E ela responde: eu não tenho marido, respondeu ela. E daí Jesus disse, acabou de conhecer a mulher. Jesus disse: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E daí ela responde assim: Senhor, vejo que é profeta. E fala mais algumas coisas. Mas eu quero chamar sua atenção para esse momento em que Jesus está conversando com ela e fala: vai lá chamar seu marido. Talvez um teste ali para saber se ele ia falar a verdade. E ela: olha, não tenho marido. E daí ele pega e fala assim: eu sei da sua vida inteira e você não sabia. Te peguei! Te peguei, mulher samaritana, dessa você não esperava. Mas é essa palavra de conhecimento que ele dá ali, né? Tipo, olha, na verdade, você já teve 5, né? Eu já sabia disso. E esse cara que está com você nem é seu marido. Eu conheço a sua história. E na hora, o que ela já faz? Ela reconhece: Senhor, eu vejo que... Já chama ele de Senhor, né? Senhor, vejo que é profeta. Ela já reconhece que tem alguma coisa diferente em Jesus, certo? Porque ele revela à mulher que ele conhecia a situação dela antes mesmo de ela contar alguma coisa para ele. Então, depois disso, você pode falar assim: ah, tá, mas era Jesus, né? Óbvio que ele sabia que a mulher tinha 5 maridos, do mesmo jeito que ele conhece a minha vida, a sua vida, ele sabe o que eu fiz hoje, o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer amanhã. Jesus sabe de tudo. É verdade, era Jesus. Só que Jesus, ele veio aqui com muitos propósitos. E uma das coisas que a gente pode aprender com o que Jesus veio aqui, uma das coisas que ele... Nossa, aumentou o volume, a impressão. Uma das coisas que ele veio nos ensinar, ele veio modelar o que a gente pode fazer através do Espírito Santo. Ele não pediu para a gente performar sinais e maravilhas, ele não pediu para que a gente vivesse uma vida onde a gente vai, prega o evangelho por toda criatura. Ele nos pediu tantas coisas, ele nos comandou tantas coisas, mas uma coisa ele fez por nós que a gente sabe. Ele rasgou o véu e isso fez com que ele com isso, ele nos deu livre acesso ao Pai. Nós podemos conversar com Deus e Ele se comunica conosco. Então, não é tão difícil assim de conseguir informação de Deus. Na verdade, não é mesmo. Porque nós somos templo do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que habitava em Jesus e contava essas informações, tipo, você tem 5 maridos, você já teve 5 maridos? É uma incógnita, né, gente? Jesus era 100% homem, 100% Deus. Nós vamos pensar nele 100% homem e 100% Deus também. Mas, assim, ele era cheio de Deus. E eu e você, nós podemos ser cheios de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo.
Então o Espírito Santo ele se comunica com a gente. E a verdade é que ele pode nos dar umas informações meio 007, assim. E a glória é dele. Deus pode, Deus quer falar com você. Ele anseia por esse relacionamento. E ele também ama quando a gente usa esses dons que ele deu para gente, para ele conseguir se conectar com as pessoas que ele quer muito que voltem para a presença dele, que se acheguem à presença dele. Então, é o prazer dele ver a gente usando desse dom, dessa comunicação, para conseguir se conectar com outras pessoas, com novas pessoas. E isso tudo porque, no fim, a glória realmente é dele. A glória não é de quem deu a palavra ou de quem teve essa revelação. A glória é dele. E nós podemos fazer isso de uma forma prática. Né? Às vezes vai acontecer de você ter uma palavra de conhecimento e a pessoa fala... Tipo a mulher samaritana, assim, você é profeta, né? Porque esse negócio aí eu não contei para ninguém. Isso pode acontecer. E esse é o momento de você mudar o assunto. Olha, na verdade, isso não tem nada a ver comigo. Quem sabe disso é o Senhor. Ele só me contou para que ele conseguisse alcançar seu coração agora. Que você pudesse entender o tanto que ele te conhece, o tanto que ele te vê, o tanto que ele te ama, que nenhum detalhe da sua vida passa despercebido. E contar a história do Evangelho. Essa é a parte mais legal da palavra de conhecimento. As pessoas se sentem vistas. Sabe? Se alguém chega para você e fala, seu número de telefone é tá. O que você vai falar? Ué? Você não me tem no WhatsApp? Nunca passei para você. E tem disso, tá? Eu já presenciei isso. Gente que falava endereço, número de telefone. Deus trouxe aqui na minha mente o endereço X. Daí falava fulano, eu moro nesse endereço, lá em tal cidade. Olha, então Deus quer falar com você hoje. Meu povo, eu já vi cada coisa. Deus conhece a gente mesmo. E aí eu vou começar a contar algumas histórias para você, para finalizar e para mostrar de forma prática essa questão da palavra de conhecimento. E essas histórias são histórias pessoais. Eu quero só esclarecer aqui, porque não são muitos de vocês que me conhecem, daí que conhecem meu coração. Que essas histórias eu vou contar para te encorajar, são testemunhos para te encorajar. Eu não estou falando isso para você me achar legal, porque isso não tem nada a ver comigo, isso tem a ver com o que Deus fez, com o que Deus se moveu. Então, isso não é para me vangloriar, para você pensar nada de mim. Eu realmente quero contar essas histórias porque elas aconteceram comigo. Então, são as histórias que eu conheço e que eu quero dividir com você para você conseguir fazer essa questão se tornar mais prática, beleza? Então, eu vou contar uma história para você sobre um dia que Deus me deu uma palavra de conhecimento para te mostrar que Jesus escutou a informação da palavra samaritana, mas ele também fala com pessoas normais. Então, teve um dia, lá na escola que eu estudava, a escola era vinculada a uma igreja que chama Bethel. Não sei se alguém conhece, a Bethel Church. E aí lá, todo sábado, eles têm uma sala de cura que vem gente de tudo que é tipo, gente que acredita em Deus, gente que nem acredita e não tem mais esperança e quer receber cura, quer receber uma oração, né? E eu servia nessas reuniões, mas eu dançava, eu não orava. Eles tinham um espaço onde as pessoas podiam só ficar lá e ficava tocando louvor e adoração o tempo inteiro, e as pessoas meditando ali na palavra. E eu fazia parte de um time que dançava profeticamente. E a gente ministrava a presença de Deus através da dança, que é algo interessante de fazer um parênteses, que a gente pode usar o profético, ele pode se manifestar em diversas formas, de artes, né? Não sei se vocês já ouviram falar de arte profética, de dança profética. A gente não vai falar sobre isso aqui agora, mas esse era o momento da dança profética. E daí a gente estava lá dançando e tal, tinha um monte de gente sentada assim. E aí a gente tinha orientação, que se a gente sentisse de orar por alguém, a gente podia orar. Eu chamei uma amiga minha, a gente foi orar por um senhor. E daí eu estava orando e tal, de repente, eu tive a visão mais estranha possível, que eu vi eu digitando a senha do meu celular, assim. Eu falei, gente, o que é isso, né? E não saía isso da minha cabeça.
Eu via eu digitando a senha do meu celular. E as senhas do meu celular, vou contar agora porque não é a mesma. Era 5535, porque é dos últimos dígitos do celular da minha melhor amiga. Por que eu falei isso? Aí, essa era a senha do meu celular, 5535. E aí eu fiquei incomodada com aquilo. Eu falei, gente, eu vou perguntar para esse cara se esse número faz algum sentido para ele, porque, né? E daí eu peguei e perguntei. Falei, moço, eu não sei porquê, mas eu sinto que eu tenho de perguntar isso. Esse número 5535, ele faz algum sentido para você? E o homem começa a chorar. Eu fiquei desesperada. Falei, gente, o que é isso? O homem começa a chorar. E daí ele falou, olha, esse número faz sentido para mim. Sabe por quê? Ele é o número da minha ex, ele é os últimos dígitos do número do celular da minha ex-esposa. E eu tenho orado muito por ela. Eu tenho orado muito pela restauração do meu casamento. E eu tenho andado muito triste com Deus, muito zangado, porque eu sinto que Deus não está vendo essa situação, sabe? E eu fico perguntando, Deus, o que eu devo fazer? Deus, você está vendo isso? E eu nem vim aqui para isso, eu vim aqui porque eu estou com uma dor no meu joelho. Mas aí, você veio aqui e me fala os últimos números do dígito do celular dela. Então, acho que eu vou sair daqui, eu vou ligar para ela. Daí eu, tá bom, amém. Se é isso, amém. Então, foi muito legal esse momento, porque foi um negócio nada a ver que veio na minha cabeça. Eu falei, gente, o que eu estou querendo mexer no celular? Agora eu tenho que orar, não tenho que digitar minha senha. Mas foi uma informação que eu arrisquei e perguntei. E naquele momento era o momento que ele falou, nossa, eu estou muito triste com Deus, porque eu olho e parece que ele não me responde, eu olho e parece que ele não está vendo essa situação, mas eu entendi que essa é uma boa resposta, eu vou ligar para ela. Então, é uma forma que Deus conversou com o homem, deu um sinal para ele. E foi através de uma palavra de conhecimento. Deus é muito bom, né? Essas informações, elas geralmente chegam até nós, assim como essas coisas doidas, sabe? Coisa que parece que é da nossa cabeça. E a gente nunca vai saber se é ou se não é da nossa cabeça, se a gente não decidir perguntar. É óbvio que a gente não vai sair daí perguntando assim, o nome da sua mãe é Joana? E Clotilde? E não sei o quê. E, tipo, sabe? Ser aquela pessoa chata que fica perguntando tudo. Mas tem um convite de relacionamento com o Espírito Santo. Espírito Santo, essa informação procede? Você acha que eu devo perguntar? E, geralmente, quando vem alguma coisa na cabeça assim, a gente submete ao Espírito Santo, ele dá aquele impulso de ousadia ou ele dá aquele, ele, tipo, fica na sua. Eu sou muito a favor do negócio da ousadia, viu, gente? Teve uma vez que eu pergunto, tem vezes que eu pergunto e tem tudo a ver. Teve vezes que eu perguntei e não tinha nada a ver. Eu falava, olha, que eu estou aprendendo a escutar a voz de Deus. Acho que eu escutei um pouquinho errado, mas eu posso orar por você de algum jeito? Sua mãe não chama Maria? O nome mais comum desse Brasil? Mas tem alguma coisa que eu posso fazer por você hoje? Daí a gente já consegue abençoar a pessoa. Mas é engraçado porque algumas coisas a gente nunca vai saber. E aí vai uma história para te incentivar a arriscar um pouquinho mais. Teve uma vez que eu estava num carro com uma amiga e tinha uma pessoa, tipo assim, a pessoa que era dona do carro estava dirigindo ele para levar ele até o aeroporto. Eu não conhecia ela. E essa minha amiga ia voltar trazendo o carro e eu fui com ela, entendeu? Enfim, muitos detalhes, né? A menina estava dirigindo o carro e eu falei, começou a vir um nome na minha cabeça. Eu estava nos Estados Unidos. E o nome era Lucy. Ficava na minha cabeça esse nome. Falei, sua mãe chama Lucy? Ela, não. Sua tia? Não. Sua cachorra? Juro que eu perguntei. Eu juro que eu perguntei. Eu queria muito achar a Lucy que estava na minha cabeça. Sua cachorra chama Lucy? Eu perguntei. Gente, diante de Deus, eu perguntei. E ela falou, não chama.
Daí eu, tudo bem então. Para ela eu nem expliquei nada, tá? Porque ela estava fazendo a mesma escola que eu, só que ela estava no primeiro ano, eu estava no segundo. Mas assim, eu não precisava explicar, porque ela já sabia o que eu estava fazendo, entendeu? Tipo, do nada perguntando uns nomes assim, ela estava nessa fase também de, de arriscar. Então eu nem expliquei muita coisa para ela. E aí, beleza. Nunca mais cruzei com a menina, porque a gente era de turmas diferentes. Até que no Natal, essa mesma amiga que estava no carro com a gente, chamou ela para passar o Natal com a gente, porque ela estava sozinha. Aí a menina me viu, tipo assim, gente, isso 4, 5 meses depois. Falou, menina, nunca mais te vi. Você perguntou aquele dia se eu conheci uma Lucy, se minha mãe chamava Lucy e tal. Deu, é verdade. Perguntei, tipo, lembrando, né? Aquele dia que eu errei. Aí ela falou assim, olha, depois daquele dia, eu estava tendo o meu tempo com Deus e eu fiquei, Deus, como que você me vê? Né? Fiquei perguntando para Deus. E aí, Deus me mostrou, Deus me deu uma visão daquele filme de Nárnia, que tem a Lúcia, que em inglês é Lucy. E ele falou que ele me via como a Lucy. Meu relacionamento com ele era como de Lucy com o leão. E eu curti muito aquele momento com Deus, assim, porque eu ficava tendo esse... Foi como se eu conseguisse tornar esse relacionamento com Deus com uma imagem. Tipo, parecia que ela conseguiu materializar a coisa, assim. E foi muito importante para ela. E aí ela falou que no devocional dela, quando Deus falava com ela, ela escrevia como se Deus estivesse falando com Lucy. E aí, quando Deus revelou isso para ela, ela lembrou dessa palavra de conhecimento que não era a cachorra, não era a tia, não era a mãe, não era ninguém. E eu nunca ia ter esse feedback, eu nunca ia saber. Então, às vezes também, acontece, eu nunca ia saber, eu errei na hora, mas depois eu acertei. Depois Deus deu uma corrigida. Cadê? Não foi por mim, não. Mas amém? Legal, né? Então, vamos arriscar a palavra de conhecimento. Daí, outra história para encerrar. Gente do céu, falei muito. Outra forma que Deus pode usar as palavras de conhecimento durante o evangelismo é através da caça ao tesouro. Alguém conhece a caça ao tesouro? Sim? Tá. A caça ao tesouro é legal, porque é tipo um jogo assim com Jesus. É muito divertido. É um formato de evangelismo onde Deus, a gente ora antes de sair para o evangelismo. E Deus ele dá umas pistas do tesouro que a gente vai encontrar, que é a pessoa que a gente vai encontrar. Então, por exemplo, antes de sair de casa, você anota as pistas. Você fala, ai Deus, quem que eu vou encontrar hoje? Você anota as pistas. Ah, é uma pessoa de jaqueta jeans, com o cabelo castanho enrolado e uma calça verde. Aí você fica em busca dela o dia inteiro, não precisa... É tipo isso. Entrou no banco, cadê meu tesouro? Entrou no mercado, cadê meu tesouro? E aí, se você... Mas o legal, calma aí, é interessante. O legal disso é que você pode anotar quando você acorda. E aí, se você achar a pessoa no mercado, você pega e mostra. Fulano, olha minhas notas aqui. 7 da manhã, Deus falou que eu ia te encontrar. Daí a pessoa fica... Nossa... Vou contar uma história também, bem legal. Gente, essa história, ela é a melhor história que eu tenho. Eu amo essa história, sabe por quê? Porque eu não acredito que eu vivi essa história. É muito legal. Calma, deixa eu respirar, que eu fico muito empolgada. Deus é muito legal, Deus é muito bom, gente. Estava com um grupo de mais 2 ou 3 pessoas. A gente estava numa viagem missionária, que fazia parte desse programa da escola, e a gente estava na Alemanha. E a gente foi fazer caça ao tesouro. Daí a gente anotou essas coisas. A gente orou. Era tipo assim, gente, coisa de 1 minuto. A primeira coisa que vem na cabeça, você anota. Você põe um cronômetro, 1 minuto. A gente anotou. Casaco vermelho com branco, meio natalino. Boné verde oliva. Cabelo castanho ondulado. Bagel, donut, que o bagel é um donut salgado, né? Tipo, é um pão salgado com um furo no meio. Donut, vocês sabem o que é. Jaqueta rosa pink bufante, cachecol azul, 2 letras, JH, carrinho de comida de rua e Itália. Qual que é?
a probabilidade de encontrar tudo isso. Mas, enfim, a gente anotou. Aí a gente foi sair, mas esse dia foi legal, porque presta atenção no que aconteceu. Foi literalmente uma caça ao tesouro de pistas. A gente anotou primeiro o casaco vermelho com branco, meio natalino. A gente ficou em busca do casaco, a gente não achava. Até que a gente estava andando e a gente viu uma tenda, tipo uma cobertura de não cair chuva em cima, na porta de loja, assim. E era vermelho com branco listrado. Daí a gente falou, o casaco a gente não viu. Mas tem um negócio vermelho com branco, então vamos ali. A gente foi embaixo da tenda. De repente, estamos ali embaixo da tenda, assim, tá, para onde a gente vai? Passa uma mulher, cabelo castanho ondulado, boné verde oliva, e a gente seguiu ela. E tinha esse negócio do bagel, né? Bagel, donut, alguma coisa assim. E ela estava com um cachorro. E a hora que a gente foi ver o nome do cachorro, a raça era Beagle, parece bagel. A gente falou, deve ser isso, vamos falar com essa mulher. Conversamos com a mulher e ela não foi nada receptiva. Ela não queria saber de nada de Jesus, não queria oração, não queria nada. E aí quase que a nossa caça ao tesouro foi para o brejo, que a gente ficou desanimado, né? Poxa vida, a mulher tem o cachorro Beagle que parece bagel, tem o boné, tem o cabelo e não é. Aí a gente tinha outra pista que era jaqueta rosa bufante. Jaqueta rosa pink clarinha, era bufante. Gente, diante do Senhor Jesus, está aqui. Estou falando diante dele. Passou uma mulher de bicicleta, assim, jaqueta rosa pink bufante. A gente começou a andar atrás da mulher, só que ela estava de bicicleta. Não tinha como conversar com ela. Quando a gente vira a rua, passa outra mulher de jaqueta rosa pink. Qual que é a probabilidade? No celular. Não dá para conversar com a mulher. Ficamos esperando a mulher andando e tal. Não dá para conversar com a mulher. Passamos de novo a uma mulher na frente de um salão de cabeleireiro com uma jaqueta rosa pink. A gente foi caçando, assim. Sabe joguinho que você vai caçando as pistas, assim? A gente foi indo de jaqueta pink em jaqueta pink. Foi muito engraçado. Só que nunca dava para conversar com a mulher da jaqueta pink. Porque daí essa mulher de jaqueta pink na frente do salão entrou no salão e a gente falou, eles dão recomendação da gente não entrar em estabelecimento, tentar ficar nas ruas e tal, daí a gente não entrou. Até que a gente chega numa praça de igreja e vê um homem de cachecol azul, que era outra pista. A gente vai, conversa com o homem de cachecol azul, mas ele já era cristão, a gente orou por ele mesmo assim e tal. Ficamos, será que é isso, né? Gente, essa história é muito legal. Daí a gente foi para frente da igreja, da praça. Quando a gente olha para a porta da igreja, tem um J e um H na porta. Parece que é mentira, né? Nem eu acredito que é verdade essa história. É absurdo. A gente viu um J e um H na porta e falamos, e agora? O que a gente vai fazer? Aí a gente viu mais uma pista do outro lado da rua, que era um carrinho de comida, desses de vender em rua, né? E a gente atravessou a rua e ficou na frente do carrinho de comida. Quem que chega? Uma jovem de jaqueta rosa pink bufante e uma amiga. A gente puxa o assunto com ela e ela não conhecia Jesus. E a gente falou para ela todo o nosso percurso. Olha aqui, tem tal coisa. Esse foi todo o caminho que a gente percorreu para te achar. E era você o nosso tesouro. Era você. Você conhece Jesus? Não conheço. Daí a gente começa a falar sobre o amor de Jesus. Ele te ama, ele te vê, olha tudo que ele fez a gente fazer para chegar até você. E começamos a evangelizar ela. Gente, foi incrível, assim. A gente deu um cartãozinho da igreja que a gente estava servindo. Ela foi ao culto aquele dia. Foi muito legal essa história, porque foi realmente uma pessoa que foi encontrada por Jesus nesse dia, através da caça ao tesouro. Mas faltava uma pista. A gente achou o nosso tesouro, mas faltava uma pista que a gente anotou, que era Itália. Estamos voltando para a igreja, paramos para tomar um sorvete, conversamos com o funcionário. A gente veio da Itália vender sorvete. Abri uma loja de sorvete na Alemanha, mas a gente é da Itália, natural da Itália. Oramos por eles já eram cristãos, abençoamos, oramos pelo estabelecimento deles. E foi muito legal essa experiência, porque assim, gente, não é
calma aí, abaixa um pouquinho, não abaixa as expectativas, crie muitas expectativas, mas assim, não é sempre que acontece desse jeito, de ir todas as pistas e você ir seguindo, parecendo sei lá, Sherlock Holmes. Mas, às vezes é. Né? Às vezes vai ser uma coisa mais simples, você vai anotar gorro vermelho, e você vai sair de casa, e você vai encontrar alguém com gorro vermelho, que isso te instigue, sabe? A procurar por esses tesouros de Deus, porque essas pessoas que estão por aí, elas realmente são tesouros para Deus. Elas realmente são tesouros para Deus. E a gente pode encontrar elas e falar do amor de Deus para elas e fazer o que Jesus faria se ele se encontrasse com elas, amém? Então, quero desafiar você a, essa semana, eu vou falar amanhã já, acordar, fazer uma lista. Você vai se achar doido, você vai se achar doido. Tenta fazer até o final da semana, todo dia. Tenta fazer uma lista, a hora que você acordar, se concentrar em 1 minuto, anotar as primeiras coisas que vêm na sua cabeça. E pode ser umas, tipo, Espírito Santo, fala comigo. Daí você vai tentar racionalizar demais, por isso que eu falo as primeiras coisas que vêm na sua cabeça. Não é tipo, qualquer coisa, inventa. Olha, fala, Espírito Santo, qual que é o tesouro que eu vou encontrar hoje? Me dá umas pistas. E vai vir algumas coisas na sua cabeça que há uma grande possibilidade que seja o Espírito Santo. E você vai pensar que é da sua cabeça. Então, anota mesmo assim, mesmo se você duvida dessas coisas. E tenta ficar de olho na sua rotina para ver se você encontra esses tesouros. Talvez vai ser difícil você de primeira já ir lá e conversar e fazer todo esse papo do tesouro, mas eu acho que só de você encontrar vai dando um encorajamento para você ir fazendo mais. E é uma forma muito legal de usar as palavras de conhecimento para evangelizar, porque são pistas, são palavras de conhecimento, uma coisa que ia acontecer de uma pessoa que você ia encontrar, que o Espírito Santo te contou antes, para você já ir preparado, amém? Quem vai topar esse desafio? Gratidão. Gratidão, gente. Eu quero orar com vocês, para a gente finalizar, mas eu vou falar um negócio para vocês. Foi muito legal essa história que eu contei agora, que eu falei que é a melhor história que tem. Eu gosto muito dela, porque é realmente um momento de muita alegria. É muito legal você ver que o Espírito Santo falou com você, que você está encontrando as pistas, e é muito empolgante. Mas a melhor parte dessa história, e eu falo isso de coração, não é o fato de que a gente encontrou as pistas, apesar de ser um momento muito legal. Mas é o momento que a gente conversou com a menina com a jaqueta rosa pink bufante. Porque aquele momento foi um momento que ela teve conhecimento de um amor que ela não sabia que existia, que ela soube de um Deus que conhecia ela de um jeito que nem elas conhecia. E aquela menina que, no olhar dela, parecia que ela tinha tantos problemas, assim, sabe? Tantos complexos. Era uma jovem. Ela conheceu o amor, ela conheceu Jesus. A gente contou a história para ela e ela conheceu uma história que ela não tinha escutado antes. E esse foi o momento de você ver Jesus pegando a ovelha, sabe? Aquela que fugiu e falando, eita, vem aqui. Esse é aquele momento que você fala, Jesus encontrou essa pessoa. Esse é o melhor momento. É o momento de você ver o perdido sendo alcançado. E eu quero orar agora para que a gente realmente possa ter um coração que anseia por assistir esses momentos. Que ama o perdido para valer, assim, sabe? Que não fala só porque tem que falar, só porque tem que amar o próximo e daí eu amo, mas que entendeu esse chamado de ministério da reconciliação, de sermos ministros de reconciliação de Deus com seus filhos através de Cristo, que a gente possa ter esse amor pelos perdidos, que a gente possa amar o que Jesus ama. Jesus ama a sua igreja, mas também Jesus ama os perdidos. Amém?